No Gestão com Identidade desta semana, recebo o Dr. Luiz Mário Pereira de Souza Gomes, presidente da Fundação do ABC. Criada há mais de 58 anos com o intuito de viabilizar uma faculdade de medicina no Grande ABC, a Fundação hoje é dedicada integralmente ao ensino, pesquisa, gestão e assistência à saúde. Seja bem-vindo, Dr. Luiz Mário, ao Gestão com Identidade. Muito obrigado, é uma honra estar aqui, falar com você e fico muito orgulhoso da possibilidade de falar alguma coisa para uma instituição tão importante que é a Fundação para a região do ABC e para o estado de São Paulo. Vou começar perguntando o que motivou a união dos municípios de Santo André, São Bernardo do Campo e São Caetano do Sul para criar a Fundação do ABC. Então, como toda história, ela deve ser bem contada e bem narrada, né? Na verdade, o surgimento da Fundação do ABC, ela surge com a faculdade e com a necessidade de uma faculdade de medicina para a região. E esse foi o motivo do surgimento da fundação. Era uma fundação que surgisse para apoiar essa faculdade de medicina e pela região do ABC, com os 3 municípios que têm a maior expressão ali regional, que é o município de Santo André, de São Bernardo do Campo e de São Caetano do Sul. Então, eles criam conjuntamente essa instituição para promover o apoio e a criação e o surgimento da Faculdade de Medicina, com um único curso. E depois, com o tempo, ele veio se expandindo até chegar hoje a ser um centro universitário, que é um dos braços da Fundação do ABC. E quais são, hoje, as principais atuações da Fundação do ABC? Olha, a Fundação do ABC se divide em dois grandes grupos, né? Primeiro, a área da educação, que é onde tem a Faculdade de Medicina e mais 10 cursos voltados à saúde pública, fisioterapia, terapia ocupacional, enfermagem, os vários e nobres cursos da área de saúde, e tem um braço que é o braço do terceiro setor, da Organização Social de Saúde. Ela se habilita como tal, inicia sua atividade, sua forma de existir junto à rede de saúde dos 3 municípios instituidores e depois, em razão da qualidade, da força que ela vem desenvolvendo, ela foi se expandindo até chegar a essa dimensão. Passou por muitas dificuldades, a gente tem uma fundação lá em 2016, 2017, com extrema dificuldade, a ponto até mesmo de se pensar no seu fim, né? Dada o desafio financeiro que envolvia a fundação naquela ocasião. E a partir dali, vieram em construção várias ações que trazem hoje a fundação para uma realidade, se não tranquila, mas melhor do que havia, né? E que ainda tem um caminho muito grande para consolidar as suas estruturas, que estão, inclusive, no pilar do termo de ajustamento de conduta firmado com o Ministério Público. A Fundação é uma das únicas que procura o Ministério Público para adotar um termo, um compromisso de ações de integridade, de transparência, né, de eficiência. E isso foi muito importante para o destino da Fundação, ao meu ver, né? E contando hoje, com mais de 28.500 funcionários, como que a Fundação ABC se organiza para prestar na ponta um serviço de qualidade para o cidadão? Eu acredito que, primeiro, já até avançou, né? Nós chegamos já quase a 30 mil funcionários hoje. E a Fundação ela vem num processo de centralização, né? E para isso a gente trouxe, conversando com os órgãos de controle externo, a Fundação é fiscalizada pelo Tribunal de Contas da União, pelo Tribunal de Contas do Estado, pelo Ministério Público. Nós trouxemos o conceito de governança corporativa, né? E trouxemos o planejamento estratégico. Esses valores, essas ferramentas, essas estruturas que a gente veio construindo ao longo dos anos, ela, ao meu ver, ela propicia com que a Fundação passe a ter maior qualidade e um valor diferente para a entrega da saúde pública. Por quê? Porque na medida que você consegue estruturar esse profissionalismo, esse tecnicismo, você consegue descer lá no paciente que está sendo atendido com esses valores orgânicos, né, institucionalizados.
E, por que não, valores de qualidade. Aliás, é a palavra muito forte hoje, trabalhar com a qualidade, né? A qualidade, nós temos lá um setor específico, tem uma área específica de qualidade, porque ela me parece que permeia e faz a correspondência necessária com o melhor atendimento da saúde pública. Então, doutor Luiz Mário, vamos falar um pouquinho do planejamento estratégico que o senhor acabou de citar. Qual que é a importância desse planejamento estratégico para a fundação do ABC? Ele, na verdade, ele conforma aqueles valores que a gente consolidou no termo de ajustamento do Ministério Público em 2019. A Fundação, creio que seja uma das únicas, se não a única do Estado de São Paulo, e que eu tenho conhecimento, que procura espontaneamente o Ministério Público e conversa com o Ministério Público para falar o seguinte: olha, eu quero ser eficiente, eu quero ser transparente, eu quero ser organizado, eu quero ser planejado, então você me ajuda? E eu firmo, juntamente, em nome da Fundação, com a Fundação, um termo de ajustamento de conduta procedimental com o Ministério Público. E lá gerou todo o balizamento para que nós viéssemos e passássemos a desdobrar essas ações com os regulamentos de compra, regulamentos de pessoas, portal da transparência, ações bastante definidas e buscando as ações bastante definidas na instituição. E com isso nós chegamos à necessidade, obviamente, e desde sempre houve essa necessidade de ter um planejamento estratégico. O planejamento estratégico, na verdade, é um revelador dos sonhos da saúde pública da região, pela Fundação do ABC. No fundo, é isso, né? E é um revelador do braço educacional que a Fundação do ABC possui para fins de execução da saúde pública e da entrega educacional, que também é um mistério da instituição. Então, o planejamento, na verdade, consolida esse desejo de organização, esse desejo de qualidade, esse desejo de eficiência, de transparência, integridade. Nós temos a integridade como um valor importante da Fundação. Eu acho que é o melhor valor que nós podemos ter hoje na área da saúde, em razão do próprio dia a dia, como é difícil lidar com a gestão da saúde pública, dos insumos, da atividade da saúde pública. Então, a gente busca a afirmação de todos esses valores, dia após dia, valores esses que a gente consolidou no planejamento estratégico, e hoje a gente chega na segunda etapa, de levar até a ponta, né? Até a parte mais extrema da Fundação, esses valores que estão constituídos pela que a gente chama mantenedora, que é a parte, que é a matriz da Fundação do ABC. Então, eu acho que ele é expressivo isso, a gente espera que isso chegue a cada funcionário como uma mudança cultural, que há pouco nós conversávamos, né? Que é importante você ter uma mudança cultural, porque se você não consegue inserir isso, na verdade você tem papéis, você tem ideias, você tem valores, mas as pessoas não estão receptivas para fazer esse processo de transformação. Por falar nas pessoas, como que está sendo essa recepção, esse processo de mudança de cultura, né? Porque um planejamento estratégico, a implementação, a gestão, como que elas estão vendo, né, essas mudanças e absorvendo tudo isso? A Fundação do ABC, eu tenho comigo aí, enquanto expressão da entidade, palavra da entidade, tem o seu grande patrimônio nas suas 30 mil pessoas, né? Por mais que nós tenhamos, hoje se fala numa inteligência artificial que vai substituir lá o profissional da saúde, o médico, mas hoje, atualmente, você tem a pessoa como predominância da ação da saúde. Ela não é só a centralidade, que é o paciente, né? Mas ela também é o maior executor. Se não tiver a pessoa, o ser humano lá realizando, você percebe que a saúde fraqueja. Então, treinamento, educação permanente, formação dessas pessoas, pertencimento, né? Valorização dessas pessoas é condição imprescindível para que você tenha uma saúde qualificada, né? Então, a gente tem esse tipo de olhar para esses valores das pessoas, e as pessoas, no fundo, se misturam numa grande identidade, né? Porque elas também são destinatárias de saúde, né? Muitas delas se socorrem do Sistema Único. E nós somos ferramentas de execução do Sistema Único. Então, a gente tenta buscar a compreensão.
O que acontece na maior parte das vezes? Nós temos muitas unidades, eu falava há pouco para você, numa cidade nós chegamos a ter 32 equipamentos, 32 unidades básicas de saúde. Cada unidade básica de saúde tem lá uma cultura dependendo do território, das pessoas que habitam no seu entorno, como é que elas lidam com isso. Mas aí vem a importância do planejamento estratégico, porque você chega lá definindo bem a sua visão, os seus valores, a sua missão, a sua organização, a quem ela pertence e tentar trazer a essas pessoas que estão nas áreas mais distantes esse valor, essa cultura, e principalmente essa necessidade de se entregar uma saúde pública de alta performance, relevante, importante para o seu irmão, para o seu filho, né? Para a sua família, que também às vezes está ali na região, no mesmo lugar. Então, essa identidade entre quem trabalha para a saúde e quem recebe para a saúde, nós estamos falando de seres humanos e isso que precisa ser bem tratado, bem cuidado. Doutor Luiz Mário, para a gente finalizar, tem um estudo de Harvard que fala que 90% das estratégias elas falham em função da baixa implementação. Com isso, eu queria, né, te perguntar como que a Fundação do ABC está se preparando para alcançar os resultados, né, das ambições e quais são os desafios que vocês enxergam aí para o futuro. Olha, isso que você pergunta talvez seja o mais importante, né? De fato, você percebe que o ser humano hoje, ele é extremamente complexo, né? Então, nós temos hoje uma rede social que interfere em opiniões, em palavras, em olhares, mas eu acredito que a saúde pública, se você entender o fator saúde, né, ele é igual para todos. Ele é igual para todos. Ele consegue permear a sua família, a minha família, seus filhos, as minhas filhas. Então, ele precisa ser um valor de identidade. Se nós encontrarmos esse valor de identidade, a gente consegue avançar em muitas coisas referentes à boa implementação do melhor atendimento do que nos é comum, do que atende seu pai, do que atende sua mãe, do que atende seu filho, do que nos atende. Então, eu vejo a importância de você ter o olhar humano, conseguindo trazer esse olhar humano, afetivo, de identidade. Eu acho que o planejamento estratégico e as políticas, elas conseguem ser implementadas. Se as pessoas lembrarem que pode ser seu filho, que pode ser sua mãe, que pode ser você, e que essa estrutura precisa ser altamente eficiente, funcionar, ser eficiente na sua palavra maior, porque hoje os recursos para a saúde são muito menores do que efetivamente a sociedade solicita, né? Nós temos uma migração aí pela dinâmica econômica da sociedade saindo dos planos de saúde privado, indo para o sistema único. Você tem a modernização da saúde com o encarecimento das práticas, dos insumos. E o que fazer com tudo isso? Eu acho que a receita é a tecnologia, é a eficiência, é o barateamento, é a padronização, é uma cesta de ações que somente quando planejadas você consegue efetivamente atender. Doutor Luiz Mário, eu agradeço muito a sua presença, a entrevista, e eu desejo, né, que essa gestão, que as estratégias, elas saiam do papel e cada dia cheguem e sejam sentidas na ponta pelo cidadão. Eu tenho certeza, basta as pessoas terem talvez um pouco dessa visão de humanidade, né, de bem-querança com o outro, do olhar da necessidade de você procurar fazer os recursos públicos e as políticas de saúde pública se implementarem e saber que isso é saúde e saber que só esse valor saúde é um valor humano de todos nós, que não pode ser diferente, não pode ser separado, não pode ser dividido, não pode ser objeto de competição, ele tem que ser um objeto de uma ação conjunta e planejada de todos para o bem da saúde pública, que é o mais importante. Obrigada. O Gestão com Identidade está terminando. Você pode assistir esse e outros programas no YouTube Band Jornalismo. Obrigada pela audiência e até semana que vem.